Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. E vamos para o 8º dia de quarentena. Agradeço aqueles que estiveram comigo durante esse período e vamos fechar mais este dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre o debate sobre saúde, mas não quero focar na ótica que nós estávamos debatendo, mas retomar um pouquinho as nossas conversas anteriores do prisma, do ponto de vista espiritual, hoje. Quando nós falamos nesse debate, nunca na nossa sociedade, na sociedade brasileira, teve tão em discussão, após grandes episódios da varíola, da gripe espanhola, da tuberculose, não tivemos do sarampo, né? Nós, meningite, que eu esqueci, da década de 80, este período foi o período que marcaram debates importantes sobre a saúde da população. Mas tivemos aí umas 3 décadas que não ocorreu esse debate tão forte a nível nacional. E nós voltamos a falar sobre saúde. Agora já nem mais a nível nacional, mas a nível mundial. Voltou, porque tivemos o ano passado, ano retrasado, uma discussão sobre algumas pessoas que levantavam a questão da obrigatoriedade da vacina. Mas para que a vacina? A vacina não é necessária, o corpo cria anticorpos, aquela coisa toda que foi debatida. Hoje, nós estamos vendo que a vacina é a prevenção, que é o grande debate que nós estamos enfrentando hoje. A prevenção. Por quê? Porque não há vacina e não há cura. Estão estudando para chegar a uma vacina e para que se obtenha um processo de cura mais rápido. Mas a questão hoje é prevenção. É isso que nós estamos debatendo na saúde mundial. E eu acho muito interessante voltar a esta questão da prevenção, principalmente porque dentro das religiões afro-brasileiras, em sua maioria, a gente considera o terreiro uma agência de saúde. As pessoas vão ao terreiro por ser uma agência de saúde. E aí nós estamos discutindo esse conceito de saúde como uma saúde biopsicossocial. Eu quero fazer aqui uma memória ao meu falecido babá, ele que cunhou esses termos, ele que debateu muito estas questões, ele que me passou esse conhecimento, como teve aqueles que tiveram oportunidade de convívio ou das leituras das obras dele, também tiveram contato com este conceito. Mas, dados devidos créditos, porque isto não me pertence, isso vem da nossa tradição, da nossa formação iniciática. Eu volto para os terreiros como agência de saúde biopsicossocial. O terreiro ele se preocupa com os aspectos bio, aqui a gente entenda como corpo ou como ará, como se fala no candomblé, principalmente na Agô. Psico, aquilo que é espiritual, associado à concretização no que nós pensamos e sentimos. E o social, a relação com a sociedade como um todo, mas também com nossa comunidade, o EBE, os terreiros que têm as suas comunidades. Então nós temos aí o corpo, o espírito e a sociedade. E essas três instâncias, elas coexistem para a saúde do indivíduo, mas também para a saúde do coletivo. Elas estão imbricadas. Nós não entendemos saúde única e exclusivamente como a cura do corpo. Então, o ser humano e a humanidade, eles adoecem do aspecto biopsicossocial. E talvez não tenhamos uma outra situação tão gritante de como essa saúde é biopsicossocial. Nós estamos vivendo isso. É o corpo do ser humano, é a mente do ser humano, é o sentimento, ou seja, o espírito, o EMI, e a sociedade. Todos nós estamos presenciando esta questão
da doença. Bom, mas se adoecer é uma situação, e essa situação se dá interdependente, temos que entender que essas três instâncias, elas adoecem de forma conjunta e nós entendemos essa doença como a doença do axé. Axé é a força. Aqui a gente não tem uma força que nos deixa em pé, energia, a gente come coisas que nos deem energia. O axé é a energia espiritual. Tudo tem axé. O indivíduo tem axé, a sociedade tem axé, o espírito principalmente tem axé. E quando a gente desequilibra o axé individual, isso vai repercutir no coletivo. Se a coletividade está doente, repercute no indivíduo. E essas doenças, elas são doenças, como eu já falei, vou enfatizar, são doenças que não são do corpo só, são doenças espirituais. O ódio, como eu falei outro dia, é uma doença, é o desequilíbrio do axé. É um desequilíbrio do axé, isso. E esta doença, ela precisa ser sanada. Dentro das religiões afro-brasileiras, a gente vinha debatendo que existe o processo de predição, que são os jogos oraculares. Ele vai dar lá uma predição para o seu destino, para que você tenha um bom destino, para que você consiga realizar esse destino. Depois vem a prevenção, para que essa predição se cumpra. Então, essa prevenção ela vai se dar por inúmeras terapias dentro dos terreiros. Os candomblés utilizam umas, umbandas outras, encantarias outras, mas tem terapias que a gente fala que é a medicina tradicional. A medicina tradicional é a sabedoria do terreiro, trabalhando como agência de saúde. Aí entramos com a agência de saúde, que é o preditivo e o preventivo. Tornar isso viável para as pessoas. A maior parte das pessoas tem acesso aos terreiros ou através de consultas com os ancestrais, a fala com os ancestrais, ou em alguns orôs de candomblé, a iniciação para aqueles que são afins à iniciação, que esta é uma terapia que você precisa ter isso no seu destino para ser utilizado, mas são métodos preventivos. E eu gostaria de chamar muito a atenção, como eu já tenho falado em outras lives, para esta questão. Porque ela não era uma questão tão debatida na nossa sociedade, mas ela é uma questão corriqueira nos terreiros como agência de saúde. A gente não quer que as pessoas adoeçam. A gente quer cuidar do axé daquela pessoa, do equilíbrio do axé daquela pessoa, do equilíbrio do axé da nossa comunidade. A gente busca tratar este axé de várias formas. Então, nós não estamos esperando receber o doente, porque receber o doente significa que muitas fases já passaram. Nós nos preocupamos em não criar doentes. Como agência de saúde, é isso que a gente faz, a gente não cria doentes. A gente possibilita, por uma ação preventiva, o equilíbrio do axé da pessoa. Então, por isso que a gente considera os terreiros agências de saúde. É lógico que existe processo curativo também. Esse curativo é biopsicossocial. Não se dá só no corpo da pessoa. Quando a pessoa chega ao terreiro, nós não a entendemos como um corpo. Nós a entendemos como um grande conjunto em que o corpo faz parte. Mas tem ali o seu espírito, o seu EMI, tem sua mente, coração, tem a sua relação na sociedade. Por isso que a gente fala que até falta de dinheiro é falta de axé, é doença. A gente entende como doença. Mas eu queria entrar num aspecto interessante sobre a saúde, dessa questão da prevenção que nós estamos debatendo, que não está sendo interessante neste momento. Houve uma guerra entre ontem e hoje sobre a questão da prevenção do coronavírus. Uma guerra. Pessoas defendendo que todo mundo tem que voltar a trabalhar, outras tantas pessoas defendendo que não, que temos que ficar em casa de quarentena. Enfim,
O que está em jogo nesse processo? A cura do ser humano e da coletividade, fazendo uma prevenção com a quarentena, e a cura da economia. Esse é o grande atrito. A gente cura a economia ou a gente cura o ser humano. Nós estamos numa encruzilhada, porque quem tem muito dinheiro não abre a mão para ajudar nesse momento. Raros abriram. Nós estamos aqui com uma campanha de solidariedade irrisória e emergencial para que as pessoas não passem fome. Mas nós precisamos de coisas estruturais para que as pessoas não passem fome. Desde a ação do Estado, como a ação dos mais ricos. Mas aí vem a escolha. Eu quero prevenir e curar o ser humano ou eu quero prevenir e curar a economia? A tendência é que aqueles que detêm o poder econômico prefiram a cura da economia à do ser humano. É isso que a gente tem visto nos debates. Hoje, inclusive, até desliguei o meu celular, porque é impossível determinadas declarações, determinadas colocações que nós temos assistido. Às vezes eu fico pensando, será que eu estou vivendo uma ficção? Isso é ficção? Isso é possível? É plausível o que está acontecendo? Mas por que a saúde do ser humano não é... que ela não dá lucro? O problema é o lucro. As pessoas querem coisas que deem lucro. Se as pessoas adoecem, a indústria farmacêutica ganha. Dá lucro. Se a gente faz um processo de prevenção, não ganha. Mas aí que tá, foi pego neste momento com o coronavírus uma situação inusitada, porque não há esse tempo desejado para o lucro, aquelas doenças que são longevas, né? Que a gente produz, pode ficar doente, que vai ter remédio, a indústria farmacêutica vai lucrar bastante com isso. Você vai comprar, você vai pagar. Não, essa é uma doença que aniquila. Então, criou um conflito a nível mundial e nacional. Né? Nós vimos outros países que foram empurrando essa questão da prevenção por conta da questão econômica. E aí estamos aí com a Espanha, que já ultrapassou a Itália em número de mortos, já ultrapassou a China, e está um franco desespero, até um trocadilho com o franco da Espanha, né? Por conta do número de casos e mortes. E aqui no Brasil, e a gente também está sofrendo um processo de escolha por hora. Por hora nós estamos nessa grande encruzilhada da escolha, né? Que Exu nos valha, falando em encruzilhada. Mas voltando então, eu queria dizer que os terreiros são agências de saúde. Os terreiros têm um pioneirismo na prevenção das doenças. A medicina tradicional que a gente diz que é aquela medicina que vem de muito tempo, que não é a medicina alopática, não é essa medicina, é aquela medicina que aprendeu lá com os ancestrais. Essa medicina tradicional que faz uso, inclusive, de várias questões, que são com ervas, enfim, vários elementos da natureza, ela tem uma preocupação com a prevenção. E eu quero citar aqui uma coisa bíblica hoje, né? Na Bíblia há uma passagem que diz que para prevenir da morte, marcaram as portas com sangue. Vocês lembram disso? Que foi feito um grande sacrifício, mandou-se marcar as portas, e a gente tem um mito desse também, que é com Ogum. Que Onirê, quando mandou marcar as portas das casas para que ele não cortasse a cabeça daquelas pessoas, que ele soubesse que aquelas pessoas eram tementes a ele.
E assim, nós precisamos marcar as nossas portas com a prevenção. Eu sei que isso não é consenso, tenho plena ciência disso. Defendo a quarentena, defendo que a economia caminhe. O pobre tem que ganhar, ele vai comprar comida, ele vai pagar um pouco de gasolina, ele vai usar minimamente aquilo que ele ganha. Porque se ele não ganhar nada, aí a economia estanca. Porque não vai ter o que comer, vai ter depredação. Mas eu tenho fé no orixá, fé no ancestral, que vão iluminar cabeças dessas pessoas que são dirigentes em várias instâncias deste país, para que preservem as vidas, para que marquem as portas das casas dos brasileiros e brasileiras. Fiquem em casa. Procurem fazer a quarentena. O mundo e a Organização Mundial da Saúde está indicando isso como terapia, prevenção. Então, hoje, mais uma vez, eu convoco vocês a permanecer em casa. Amanhã não farei live. Estarei de folga da minha live. Até Deus descansou no 7º dia. Eu já estou indo para o meu 8º. Amanhã não estarei na live. Estou bem, está tudo certo, eu apenas neste horário amanhã não estarei com vocês. Mas no dia seguinte estaremos todos e todas aqui novamente. Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.